Oferecimento: Grupo Empresarial Parex. Jornal Noroeste. Combustíveis ficarão mais caros a partir de janeiro. O governador de Minas Gerais lançou o programa Escola Sustentável, que destinará 349 milhões de reais para melhorias e ampliação da infraestrutura das redes das escolas estaduais. E você vai ver como aplicar seu dinheiro em tempos de crise. O Jornal Noroeste está começando. Boa noite. Mesmo com o preço do petróleo em queda livre, os combustíveis devem ficar mais caros em Minas Gerais a partir de fevereiro. De acordo com estimativas do Minas Petro, o preço do litro da gasolina deverá subir 0,06 e do etanol aproximadamente 0,05. O aumento está ligado à alta dos valores usados para a cobrança do ICMS da gasolina comum e do etanol hidratado, medidos pelo governo do estado por pesquisa realizada nos postos de combustível. Segundo a pesquisa mais recente, o preço médio do litro de gasolina utilizado para cálculo do imposto em Minas vai saltar de R$ 3,78 para R$ 3,84. Com isso, o valor do ICMS proporcional ao preço do litro vai saltar de 1,09 para 1,11. No caso do etanol, o preço do litro passará de R$ 2,78 para R$ 2,83 e o valor do imposto de 0,39 para 0,3966. Uma das principais razões para o descompasso entre o preço das refinarias e das bombas está ligada às dificuldades financeiras vividas pela Petrobras, que define o preço da gasolina nas refinarias do país. Na última semana, as ações da empresa chegaram a custar R$ 4,41, sendo o menor valor desde o ano de 2003. Do dia de hoje, nós preparamos para você uma receita muito fácil de lasanha enrolada com recheio de ricota com tomate, acompanhada de um molho delicioso e muito simples de fazer. Vejam! Uma xícara de chá de polpa de tomate, uma xícara de chá de creme de leite, manjericão a gosto, um dente de alho, azeite, 300 gramas de queijo branco, meia colher de sopa de mel, uma xícara de chá de requeijão, salsinha a gosto, um tomate picado sem sementes, massa para pastel, queijo parmesão e sal e pimenta do reino a gosto. Eu vou começar essa receita como qualquer receita de lasanha, então primeiro a gente vai fazer o molho. Vou adicionar aqui na panela um pouquinho de azeite e vou colocar um dente de alho picado. Mas você pode também colocar cebola e o que você quiser. Eu vou fazer um molho vermelho misturado com um pouco de creme de leite, mas você pode fazer o molho que você quiser. Inventa e faz o seu. Uma fritadinha rápida no alho, só para soltar um pouquinho os sabores. Eu vou adicionar aqui a polpa de tomate. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Dar uma misturadinha. Eu vou adicionar aqui um raminho de manjericão. Eu vou adicionar ele inteiro para depois eu poder tirar ele e não deixar os pedacinhos, porque eu quero um molho bem lisinho. Eu vou deixar o molho de tomate cozinhando até ele levantar fervura. Agora que já está fervendo, eu vou adicionar o creme de leite. Você também pode adicionar requeijão ou creme de ricota, que também fica ótimo. Vou dar uma misturada e agora eu vou adicionar um pouquinho de mel. O mel ele não vai deixar doce, mas ele vai quebrar a acidez do tomate e vai dar um gostinho todo especial para o molho. Eu vou deixar o molho cozinhar mais um pouquinho até ele levantar fervura e já vai estar pronto. Eu vou fazer um recheio, esse é bem simples, mas lembre-se que você pode fazer o recheio que você quiser. Eu vou pegar aqui o queijo branco e vou dar uma esfarelada nele. E você também pode usar ricota ou outro queijo que você quiser, mas o ideal é que seja um queijo que não derreta,
porque senão não dá a estrutura certa para a lasanha. Agora eu vou dar uma amassadinha com o garfo. Eu vou adicionar aqui o requeijão, mas você também pode usar o creme de leite ou creme de ricota. O requeijão vai dar uma cremosidade para o recheio. Eu vou temperar com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. E eu vou adicionar um manjericão picado e também um pouquinho de salsinha. E eu vou colocar tomate fresco picado sem sementes, bem pequenininho, como se fosse para fazer vinagrete. Agora é só dar uma boa misturada. Recheio pronto, agora é só a gente montar. Para essa receita eu vou usar massa de pastel. Eu sei que você deve estar pensando, então não é uma lasanha, é um cannelloni, mas eu te garanto que vai ficar uma lasanha porque vai ter várias camadas. E se você quiser também pode usar aquela massa clássica de lasanha, só que aí você tem que cozinhá-la primeiro. Então agora é só abrir aqui a massa de pastel. Se ela vier quebrada igual a minha, não se preocupe. Vamos abrir ela aqui. E agora a gente vai cortar ela no meio, porque senão vai ficar uma lasanha muito larga. Então vou cortar ela aqui no meio. E vou cortar comprido assim também. E aí agora eu vou colocar o recheio, dar uma boa espalhadinha. Adicionei recheio até a metade, agora eu vou começar a enrolar. Eu vou aqui com a ajuda do plástico, mas é bom soltar ele para não ter perigo de ter plástico no meio. Você vai enrolando devagarzinho e pressionando um pouquinho. E aí eu vou adicionando mais recheio até o final. Eu não vou adicionar todo o recheio de uma vez, porque senão pode ser que vaze muito o recheio, aí vai virar uma meleca. Então vai adicionando aos pouquinhos e enrolando devagarzinho. Se você reparar, ficou mesmo uma lasanha, porque lasanha é uma mistura de molho, massa e recheio. No caso, a gente só não tem o molho entre as camadas, mas que garante muito mais recheio. E agora é só cobrir com molho e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 30 minutos. Ou se você quiser, você também pode embrulhar em plástico filme e congelar por até 3 meses. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, lançou o programa Escola Sustentável, que destina 349 milhões de reais para melhorias e ampliação da infraestrutura das redes das escolas estaduais. O programa Escola Sustentável será desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação para assegurar às escolas recursos financeiros para que possam implementar de maneira ágil adequações de infraestrutura e desenvolver iniciativas visando a transição para a sustentabilidade ambiental, além de auxiliar as escolas a cumprir as diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Estão previstos recursos da ordem de 100 milhões de reais para o Fundo de Manutenção Predial, que vai contemplar todas as escolas, além de 43 milhões destinados à construção de 688 salas de aulas em 336 escolas. Em um segundo momento, serão liberados outros 206 milhões para aproximadamente 700 escolas em 343 municípios que apresentarem projetos de reforma voltados à sustentabilidade ambiental. A seleção será feita pela Secretaria de Educação segundo critérios de prioridade, urgência e relevância pedagógica. E a seguir, o governo informou 4.000 casos de microcefalia no país. Histórias de sucesso. Eu sou graduanda em Engenharia de Minas. Conhecimento é tudo. Cabeça não pode ficar parada, né? A gente tem que estudar sempre. O que faz o aluno, o que faz um bom profissional depois, é a estrutura da faculdade e a sua vontade de aprender. Eu cheguei lá. Vestibular integrado Finon Texoma. Provas agendadas ou notas do Enem. Até 23 de dezembro ganhe 75% de desconto na matrícula. Aqui você financia seus estudos com juros zero. Consulte condições. O procurador da República, Frederico Paiva, afirmou no último dia 26, após o segundo dia de oitiva de testemunhas da Operação Zelotes, que será difícil comprovar
comprovar pagamento de propina de lobistas a parlamentares no suposto esquema de compra e venda de medidas provisórias. Segundo ele, até agora, só foi possível coletar provas que incriminariam 2 servidores públicos, o ex-diretor de comunicação do Senado, Fernando César Mesquita, e a ex-assessora da Casa Civil, Lita Espíndola. Os 2 estão entre os 16 réus da primeira ação penal aberta a partir das investigações da Operação Zelotes. O ex-diretor do Senado foi denunciado pelo Ministério Público Federal por supostamente ter recebido propina de R$ 78 mil para auxiliar lobistas em demandas dentro do Senado. Já Lita Espíndola é acusada de tentar influenciar na sanção de uma medida provisória que beneficiaria o setor automotivo. Ela teria recebido R$ 2 milhões da MM por meio de depósito em empresas do filho. O procurador disse que o Ministério Público Federal não conseguiu aprovar diligências necessárias para comprovar o envolvimento de parlamentares, porque o primeiro juiz do caso, Ricardo Leite, indeferiu os pedidos. Previsão do tempo. Áreas de instabilidade atmosféricas provocam pancadas de chuva e trovoadas no Brasil Central. Em Minas Gerais, o tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte, noroeste, centro, sul e Triângulo Mineiro. Nas outras regiões do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas. Em Vazante, o tempo será de sol com algumas nuvens durante o dia e com pancadas de chuva à tarde e à noite neste fim de semana. A temperatura mínima é de 20 e a máxima prevista de 28 graus. O governo já foi informado de que os casos de microcefalia relacionados ao vírus Zika já superaram a marca de 4 mil casos no país. Os números já foram levados ao Palácio do Planalto e devem ser divulgados em breve. Os números indicam que a cada semana são contabilizados 200 novos casos de microcefalia. Até o dia 16 de janeiro, tinham sido contabilizados 3.893 casos. Destes, 230 tiveram confirmação de microcefalia e outros 282 foram descartados. Os demais casos ainda continuam em investigação. E você vai ver em instantes as estratégias para investir em tempos de crise e aplicação que tem a mesma segurança da poupança. E a energia elétrica terá queda de preço a partir de fevereiro. E já está lançado o Campeonato Mineiro de 2016. Primeira fase com 11 jogos, semifinal em jogos de ida e volta e a grande decisão também. A fórmula do Campeonato Mineiro, que vem dando certo nos últimos anos, será mantida para a edição 2016 do estadual. Essa será a 6ª vez seguida que a fórmula adotada será repetida na principal competição de Minas Gerais. Ao término da primeira fase, os 4 seguem na disputa, com os 2 primeiros colocados podendo escolher em qual partida do mata-mata mandará a partida. E os 2 últimos são rebaixados para o módulo 2, como é conhecida a 2ª divisão da competição. O campeonato vai começar em 31 de janeiro e vai até o dia 8 de maio, que será a data da finalíssima. Atual campeão, o Atlético Mineiro, estreará fora de casa, contra o Uberlândia. Já o Cruzeiro receberá o URT, enquanto o América também jogará em Belo Horizonte, diante do Tupi. Todos os jogos da primeira rodada serão disputados em 31 de janeiro. O sistema de bandeiras tarifárias, que aplica uma cobrança extra nas contas de luz quando está mais caro produzir energia no país, terá mudanças a partir de fevereiro. As alterações foram aprovadas pela ANEEL e a principal delas é a criação de um novo patamar de cobrança. A decisão deve levar a um barateamento das contas de luz a partir de 1º de fevereiro. Isso porque o valor da tarifa extra a ser paga pelos consumidores com a bandeira vermelha deve cair dos atuais R$ 4,50 para R$ 3,00 a cada 100 kWh de energia consumidos. E no momento difícil que estamos vivendo, você sabe quais as estratégias para investir em tempos de crise o seu dinheiro? Conheça a aplicação que tem a mesma segurança da poupança, onde você pode retirar seu dinheiro a qualquer momento e render até 25% ao ano. Há 6 anos, Carol tomou uma decisão importante. Precisava guardar dinheiro. Optou pela poupança como investimento. Primeiro, por ela ser uma forma mais segura de você estar investindo o dinheiro. A gente tentava, que hoje a gente não está conseguindo mais, juntar um dinheiro um pouquinho todo mês do nosso salário, colocar ali para a gente conseguir realizar os nossos sonhos. Uma pesquisa recente do SPC aponta que 75% dos consumidores brasileiros utilizam a poupança como forma de investimento.
Quando a análise é feita nas classes A e B, a poupança se torna a opção de 82% dos entrevistados. Karine decidiu poupar a longo prazo e optou por uma previdência privada. Pensando no futuro, né, numa aposentadoria mais tranquila, num dia a dia mais tranquilo depois, né, e como complemento à minha previdência pública. O estudo feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito também analisou as razões que levam os brasileiros a investirem. Imprevistos como doenças ou morte foi a justificativa de 33% dos entrevistados. A compra da casa própria ficou em segundo lugar. Dentre os investimentos mais usuais após a poupança aparecem investimentos em imóveis, fundos de investimentos, dólar e CBC, que são títulos de renda fixa. A poupança ela é interessante para aquelas pessoas que querem fazer uma reserva financeira em um prazo aí de aproximadamente 6 meses, de no máximo a 1 ano, porque a principal vantagem dela não é pagar o imposto de renda. No caso, em relação à previdência privada, já passa a ser um planejamento de longo prazo. Uma pessoa precisa planejar ao se aposentar até os 60 anos, é bem melhor do que a poupança, porque a rentabilidade ela passa a ser maior. Para quem quer poupar e para quem quer investir, especialistas em finanças recomendam os títulos do Tesouro Nacional como uma opção bem lucrativa. E esta é uma modalidade de investimento que pode ser feita totalmente pela internet. No atual cenário econômico, os títulos do Tesouro Nacional representam uma das melhores formas de se investir o seu dinheiro, começando de pequenininho, começando com R$30, até aquelas pessoas que têm mais 5, 10, 30, 40 mil reais. O Tesouro é sim uma das melhores opções no atual cenário econômico. Apesar do brasileiro não ter o costume de trocar de investimento, a Carol, que mostramos no início dessa reportagem, garante que vai deixar a poupança de lado. Quando você pretende fazer isso? Para o final do ano, para o início do ano que vem. Investir em títulos. Em títulos. E você pode conferir essa e outras edições na nossa página do facebook.com/Noroeste Vazante e ficar mais informado diariamente através do nosso site www.tvnoroeste.org. Um ótimo fim de semana para você e até segunda-feira. Tchau!